Vou pedir pro segundo secretário ver a declaração de presença. Não, mas... Precisa tocar essa campainha aqui? Precisa tocar a campainha? Você tocar a campainha? Solicito ao segundo secretário que proceda a nova verificação de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Medli. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 3 vereadores presentes. Havendo termo legal, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a 22ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Ele vai ler a pauta primeiro, depois ele vai ler a... Cadê a pauta? Tá aqui. Ele vai ler a pauta. Sim. Ok. Não, só eu queria saber do Edu. Não, me colocou, tá tudo certo, só queria saber do Edu. Vou fazer o seguinte. De acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, dando-se início à fase da ordem do dia.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei ordinário número 26 de 2017. Artigo único. Suprima-se o inciso 2º, 3º e 4º, constante no artigo 7º do projeto, renumerando-se os demais. O quórum é a maioria simples, avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 26 de 2017. Artigo único. Desse é o artigo 7º do projeto a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo em consonância às disposições do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal de 1988, autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares, segundo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, até o limite de 5% do valor global do orçamento da despesa para o exercício 2018. 2. Efetuar operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, ARO, nos termos das normas vigentes, em especial as prescritas no artigo 38, seus incisos, alíneas e parágrafos da Lei Complementar Federal número 101/2000. Parágrafo único. Fica também o Poder Executivo autorizado a adotar por decreto medidas para adequar os dispêndios dos órgãos e unidades orçamentárias nos quadros que integram esta lei ao efetivo comportamento da Receita, inclusive quanto aos valores apurados, como superávit ou excesso de arrecadação, nos termos do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964. O quórum é a maioria simples, avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei ordinária número 26 de 2017. Artigo único. Desse é o artigo 5º do projeto a seguinte redação. Artigo 5º. Fica fazendo parte integrante desta lei o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, declinando as providências a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. Ocorre a maioria simples, avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei ordinária número 26 de 2017. Artigo único. Desse é o parágrafo 6º do artigo 10º do projeto a seguinte redação. Artigo 10º. Parágrafo 6º. As informações relativas à celebração de convênios, contratos de gestão e termos de parceria com entidades serão publicadas mensalmente no portal da Transparência da Prefeitura do município de Vinhedo na internet. Ocorre a maioria simples, avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 4 ao projeto de lei ordinário número 26 de 2017. Artigo único. Desse é o caput do artigo 13 do projeto a seguinte redação. Artigo 13. A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência equivalente de até 1% da receita corrente líquida do exercício previsto no anexo de metas fiscais destinada. Quórum maioria simples, avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 5 ao projeto de lei ordinário número 26 de 2017. Artigo único. Desse é o parágrafo 2º do artigo 17 do projeto a seguinte redação. Artigo 17, parágrafo 2º. O processo de elaboração da lei orçamentária anual contará com a realização de ao menos 2 audiências públicas presenciais amplamente divulgadas. O quórum é a maioria simples, avulso com os senhores vereadores. Emenda modificativa número 6 ao projeto de lei ordinário número 26 de 2017. Artigo único. Desse é o inciso 1º do artigo 7º do projeto a seguinte redação. Artigo 7º. 1. Abrir créditos adicionais, especiais e suplementares, segundo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal, número 4.320 de 1964, até o limite de 5% do valor global do orçamento na despesa para o exercício de 2018. O quórum é a maioria simples, avulso com os senhores vereadores. As duas. Eu acho que está com o neguinho, tá? Emenda modificativa número 7. Artigo único. Desse ao parágrafo 2º do artigo 17 do projeto a seguinte redação. Artigo 17, parágrafo 2º. O processo de elaboração da lei orçamentária anual contará com a realização de pelo menos uma audiência pública presencial e consulta pública eletrônica amplamente divulgada. 7 e 8.
Emenda modificativa número 8. Artigo único. Dê-se aos incisos 1º, 2º, 3º, 4º do artigo 7º do projeto a seguinte redação. Artigo 7º. Primeiro, abrir crédito adicionais especiais e suplementares, segundo o estabelecido no artigo 40, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, até o limite de 5% do valor global do orçamento da despesa para o exercício 2018. Transpor e suplementar dotações dos órgãos, desde que a mesma categoria econômica e natureza da despesa, modalidade de aplicação, elemento da despesa e fonte de recurso, até o limite de 5% do valor global do orçamento da despesa para o exercício 2018. Remanejar e suplementar dotações entre órgãos correspondente ao saldo de programas e ou ações finalizados ou anulados total ou parcialmente até o limite de 2% do valor global do orçamento da despesa para o exercício de 2018. Quarto, transferir dotações de um órgão para outro para execução pelo órgão recebedor de programa ação originalmente alocado no órgão concessor até o limite de 2% do valor global para o orçamento da despesa para o exercício de 2018. Não, peraí, vou pedir para ler isso aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar a leitura do parecer em apartado do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, beleza. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do pareceres das comissões do projeto de lei número 26, 2017 e emendas. Perdão, nós temos que fazer o projeto aqui. Primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinário número 26, 2017. Disciplinas diretrizes gerais a serem observadas na elaboração da lei orçamentária anual do município de Vinhedo para o exercício 2018 e da outras providências. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos, avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinária número 28, 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias e ou permissionárias de energia elétrica do município de Vinhedo realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos e da outras providências. Ocorre a maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos pareceres da comissão do projeto de lei número 26, 2017 e emendas. Parecer da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinário número 26, 2017, de autoria do prefeito municipal, com uma emenda supressiva e 8 emendas modificativas. Aos 3 dias do mês de julho de 2017, reuniram-se os membros da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento, para analisar a seguinte propositura. Projeto de lei ordinário número 26, 2017, dispondo disciplinas diretrizes gerais a serem observadas na elaboração da lei orçamentária anual do município de Vinhedo para o exercício 2018 e da outras providências, com uma emenda supressiva e 8 emendas modificativas. Após a análise das proposituras, decidiram o seguinte. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, foi declarado que já anexaram ao projeto em questão o seu parecer, donde se extrai que o relator e o membro votaram pela legalidade e livre tramitação do projeto, enquanto que o presidente da comissão votou pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto. Pela Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, foi deliberado que, considerando o parecer jurídico juntado ao projeto em análise, com o qual concordamos por inexistir qualquer impedimento legal, encaminhamos favoravelmente ao normal trâmite da mencionada propositura. Quanto às emendas apresentadas ao projeto, ambas comissões deliberaram pela livre tramitação das mesmas. Quanto ao mérito, deverá ser debatido em plenário. Assinam os vereadores Paulinho Palmeira, Ana Genesini, Marcos Ferraz, Edu Gelme, Carlos Florentino e Flávia Bittar.
Leitura do parecer apartado do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e do Gelme. Considerando que o projeto de lei número 26 LDO deu entrada nessa casa no dia 31/5/2017. Considerando que o ofício do gabinete do prefeito número 146/2017 solicita urgência especial na tramitação em conformidade ao parágrafo 2º do artigo da Lei Orgânica do Município. Considerando que o governo atendeu o dispositivo do artigo 262 da LOM. Emito parecer desfavorável à tramitação do projeto de lei número 26 LDO, tanto pela ilegalidade, bem como pela inconstitucionalidade, assim transcritos abaixo. O governo atende às datas regimentais, porém não encaminha os anexos 5 e 6, onde de fato iriam nortear as metas para a Lua de 2018. Nessa tangente, não se encaminhou os anexos, deveria ter alterado a LOM do município para que a tramitação fosse congruente, encaminhando a LDO juntamente com o PPA. Nesse quesito, o projeto afigura-se ilegal. Ademais, em seu artigo 7º, fica o Poder Executivo em consonância às disposições do artigo 165, parágrafo 8, e artigo 167, incisos 5 e 6 da Constituição Federal de 1988, e artigo 42 e 43 da Lei 4.320, autorizado mediante edição de decreto-A. Transpor e suplementar dotações dos órgãos, desde que na mesma categoria econômica e natureza da despesa. Modalidade de aplicação, elemento da despesa, fonte de recurso, até o limite de 10% do valor global do orçamento da despesa para o exercício 2018. O artigo 167 da Constituição Federal são vedados a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Além do que foi elucidado acima, também transgride a Lei número 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. É exigida também, após a outorgação da Lei Complementar número 101 de 2000, a criação de anexos específicos de metas e de riscos fiscais. Dessa forma, podemos compreender a integração das 3 leis que definem o orçamento público. As metas, diretrizes e objetivos da PPA são quadrienais, enquanto a LDO e LOA são anuais. Existe, portanto, uma relação de subordinação, uma vez que a LOA deve respeitar a respectiva LDO, que, por sua vez, deve respeitar os limites do PPA vigente. Esse é o parecer do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, uma questão de ordem, de esclarecimento, na verdade. Na medida que teve 2 pareceres distintos, inclusive um é do presidente, se o parecer do presidente da comissão vigorasse, automaticamente não votaria o projeto porque seria inconstitucional. Minha dúvida é, nós não temos que fazer uma votação prévia em virtude das divergências de parecer, não? Como ficou 2-1, aí não precisa, vai para o plenário. Mas eu peço para o primeiro secretário que proceda também a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos, do relator e do membro. Parecer número 6, 2017, da Comissão de Finanças e Orçamento. Apartado. Projeto de lei número 26, 2017, de autoria do prefeito municipal. Aos 27 dias do mês de junho de 2017, às 10 horas, reuniram-se um relator e membro da Comissão de Finanças e Orçamento para analisar a seguinte propositura. Projeto de lei número 26, 2017. Disciplinas diretrizes gerais a serem observadas na elaboração da lei orçamentária anual do município de Vinhedo para o exercício 2018 e da outras providências. Após a análise da propositura, decidiram o seguinte: considerando o parecer jurídico juntado à propositura em análise, com a qual concordamos por inexistir qualquer impedimento legal, acompanhamos o parecer jurídico. Quanto ao mérito da propositura, debateremos em plenário. Assinam os vereadores Carlos Florentino e vereadora Flávia Bittar. Cadê as pastas? Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 26, 2017. Está em discussão única a emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 26, 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscrito, mas se der alguma liderança quiser encaminhar a votação.
Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Bom, vou ser muito objetivo, já me manifestando, então, em relação à emenda supressiva número 1, a emenda modificativa número 1 e a emenda modificativa número 6, né, respectivamente, itens da pauta 1, 2 e 7. Os três dizem respeito a uma modificação que a gente apresenta no sentido de deixar uma margem de flexibilidade menor para o prefeito, com a preocupação, inclusive, com o que tem acontecido na cidade. Por isso, inclusive, a gente fez questão de solicitar a leitura do parecer prévio do Ministério Público de Contas, que contesta a sucessão de decretos publicados, né, decretos suplementares, decretos publicados de uma forma incorreta, tamanha margem de possibilidade que o prefeito tem hoje. Inclusive, alguns decretos foram publicados falando que teve excesso de arrecadação. Vejam só. A justificativa da publicação dos decretos é que houve excesso de arrecadação, quando, na verdade, estava tendo déficit. Então, quanto mais margem a Câmara der, mais a chance de ter erros novamente. Então, a gente insiste, né, inclusive com a indicação feita por diversas entidades de combate à corrupção, de transparência pública, que é importante que a gente não tenha um índice tão grande. O governo está pedindo 30%, a emenda modificativa número 8, que a base aliada está apresentando, reduz de 30 para 14, mas 14 não só é muito, como é mais do que nós temos hoje, que é 12. Então, a gente insiste na necessidade da votação favorável nos itens 1, 2 e 7 e na reprovação da modificativa 8. Esse é o nosso encaminhamento. Obrigado. Mais alguma liderança que quer encaminhar a votação? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Vamos lá. Nós temos aqui essa emenda que propõe uma mudança no projeto original, reduzindo basicamente do que pede o Executivo na soma, e quando a gente está falando na soma, isso quer dizer que em alguns casos elas podem se sobrepor. Quando se fala que somando dá 30%, não quer dizer necessariamente que possa fazer 30%, porque em alguns casos elas podem se sobrepor e não chega necessariamente a isso. E foi dividido em várias sessões, digamos assim. Por quê? Por uma determinação ou por uma sugestão, ao menos, do Tribunal de Contas. Porque se a gente aprova, por exemplo, como já houve aprovação aqui em governos passados, de 20% até 30% passado, tem um governo aqui que chegou até 30% que teve, e nem por isso foi bem sucedido. Você dá a possibilidade de fazer uma mudança praticamente total no orçamento. Em certas áreas, se o prefeito quiser tiver tudo de um programa, passar para outro, tudo. É diferente de agora, né, que está determinando um percentual para cada área, para cada segmento, percentual muito menor. Isso é a própria sugestão do Tribunal de Contas. E dessa forma que desceu o projeto, determinando percentual. No entanto, pessoalmente, também não concordo no percentual que veio, né? Eu acho que você dá um percentual, definir um percentual só, né, você vai estar em desacordo com a própria sugestão do Tribunal de Contas, e mesmo que você fizer dividido, como sugeriu o Tribunal de Contas, mas nos valores que vieram do Executivo, também não concordo, acho alto demais. Você não pode dar um percentual que você amarre o governo, porque você pode até estar dando desculpa, a Câmara não me deixou governar. Aí, como você não pode soltar demais, deixar um percentual alto demais, que o governo possa fazer o que quer sem ter que enviar projeto para a Câmara. Então, eu acho que a gente está apresentando uma proposta alternativa, reduzindo para menos da metade do que o Executivo está pedindo, esses índices, né? Então, em função disso que estarei encaminhando contrariamente a aprovação dessa emenda, porque temos outra que, no meu ponto de vista, respeitando os demais, acredito ser mais equilibrado e coerente. Obrigado, senhor presidente. Mais alguma liderança que quiser encaminhar a votação? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Pelo PV, nós vamos encaminhar aqui de forma desfavorável e faço minhas palavras do vereador Marcos. Acho que também debatemos bastante e bem ressaltou aí que até uma exigência, né, houve uma mudança nas formas aí de apresentação dos índices, não é mais um índice só, o percentual, e subdividiu. E nós também achamos muito da forma que o prefeito encaminhou e decidimos apresentar outras emendas que são a de números 7 e 8, que serão votadas futuramente. Então, com relação a isso, faço minhas palavras do vereador Marcos e encaminho desfavoravelmente a essa aprovação dessa emenda. Mais alguma liderança que quiser encaminhar a votação? Posso falar, senhor presidente? Me concede a palavra. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini.
Eu vou fazer questão de me manifestar, até porque o vereador Marquinhos Ferraz fez uma consideração em votações de LDO de legislaturas passadas. E vou fazer questão de esclarecer, vereador Marquinhos, que esta vereadora concedeu no ano de 2005 uma emenda de 30% no orçamento do prefeito à época para que ele legislasse, para que ele fizesse lá os trabalhos administrativos no Executivo no ano de 2006. Considerando na época que o prefeito estava assumindo em 2005, governando com um orçamento deixado e aprovado pelo prefeito, pelo legislativo anterior, nós concedemos uma margem de 30% de remanejamento, acima de tudo aquilo que já se havia visto dentro do legislativo municipal, diferente de tudo que já havia passado por esta casa. Em contrapartida, em outra ocasião, nós reduzimos para 3% o valor desse percentual. Se não me engano, foi 2007 para 2008, algo assim. E também já aprovei nesta casa 20%, 10%, 12%, outros percentuais. E hoje eu entendo, até por conta dessa alteração que nós estamos vendo na questão de percentual, de subdivisão por setores dentro da administração pública, que será uma coisa um tanto quanto nova para ser trabalhada dentro da administração pública. Essa questão do percentual, se 30, se 3, se 20, se 10, se 15, ou se 12, ou se 14, ela não muda muito a forma de gestão de um chefe do Poder Executivo. Tudo depende ali da forma de gerir, de fato, o recurso público, do orçamento que se tem nas mãos e da limitação da transposição da dotação orçamentária. Só quero deixar isso registrado. Na questão das emendas de 1 a 8, eu nem vou entrar no mérito de cada uma delas, porque em nenhum momento esta vereadora foi chamada para conversar a respeito de nenhuma das emendas que aqui estão tramitando. Então, eu vou votar de acordo com aquilo que a minha consciência de fato determina e por conta de ter um consenso na questão de percentual de remanejamento orçamentário. Muito obrigada, senhor presidente, pela minha fala. Mais algum vereador pela liderança quer encaminhar a votação? Não havendo mais nenhum manifestando liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora supressiva. Emenda supressiva número 1. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. 1, 2, 3, 4. Senhor presidente, a emenda está rejeitada por 8 votos contrários e 4 votos favoráveis. Agora a emenda modificativa. Portanto, está reprovada por 8 votos contrários e 4 votos favoráveis à emenda supressiva número 1 ao projeto de lei número 26, 2017. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 26, 2017. Está em discussão única a emenda número 1, modificativa número 1 do projeto de lei número 26, 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras inscritos a manifestar sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado.
Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo nenhum inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação, não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Eu não entendi. Aprova. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, ela está rejeitada por 7 votos contrários e 5 favoráveis. Portanto, está rejeitado por 7 votos contrários e 5 favoráveis a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 26 de 2017. Emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 26 de 2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 26 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo os inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação, Gostaria de encaminhar, senhor presidente? com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Na verdade, só para explicar, principalmente para aqueles que estão ouvindo a sessão ou acompanhando aqui presencialmente, nós estamos votando o item 3 da ordem do dia, a emenda modificativa número 2 ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aqui nós, na verdade, estamos dando uma redação idêntica à redação que estava no ano passado e nos anos anteriores, tirando o parágrafo único, né? Ficou só o artigo, portanto. Em relação aos anexos dos riscos fiscais, né? Porque, como já foi amplamente divulgado, o governo deixou de enviar alguns anexos de riscos fiscais e, portanto, a gente entende que isso é incorreto e até ilegal. Então, a gente está dando a mesma redação de anos anteriores. Portanto, um encaminhamento favorável. Mais alguma liderança quiser encaminhar a votação? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Ferraz. Essa questão ela é um tanto polêmica e eu acho que há opiniões favoráveis e desfavoráveis e ambas têm os seus argumentos. A gente sabe que, como já foi dito até aqui, a elaboração do orçamento do município ela tem algumas etapas e algumas leis que o regem. O plano plurianual, que estabelece, né, um planejamento daquele governo para os próximos 4 anos, como o nome já diz, e depois, anualmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o nome também diz, ela dá o direcionamento, as diretrizes para a elaboração do orçamento e, propriamente, o orçamento até o final do ano, para o ano seguinte. E cada primeiro ano de governo trabalha-se com o plano plurianual do ano anterior, o orçamento também elaborado no ano anterior, e depois faz a programação para os demais. Ou seja, isso quer dizer que o plano plurianual desse ano a gente está seguindo o do ano passado e a gente vai votar agora o que inicia-se no ano que vem até o primeiro ano do próximo governo. Só que a gente, por uma questão até da lei orgânica do nosso município em relação ao que diz a Constituição Federal, né, que elas não estão dizendo exatamente a mesma coisa, seguindo na mesma ordem, acaba que no primeiro ano de governo, a lei de diretrizes orçamentárias ela acaba tendo um prazo onde ela tem que ser votado antes do prazo estabelecido para o plano plurianual. E daí você está quebrando a ordem natural. Porque se a LDO ela deve estar em consonância com o plano plurianual e ele ainda não foi aprovado, né, e isso é algo até que essa casa poderia já ter feito uma mudança na lei orgânica, como eu creio que fará, até para que não ocorra mais essa situação, se você fosse mandar os anexos, hoje até poderia mandar, como já houve em outros anos, simplesmente pega lá qualquer coisa, pega o básico, copia dos anteriores lá e manda, cumpriria-se a lei, mas não acho que isso iria resolver. Nós sempre criticamos aqui a falta de um maior debate com a população, né? E a ideia é que haja um amplo debate na elaboração do plano plurianual e daí venha junto com o plano plurianual os anexos já de acordo com o que está previsto no plano plurianual,
porque hoje estaria em desacordo. Poderia até estar se cumprindo ao pé da letra o que está dizendo a lei, mas não seria algo, no meu ponto de vista, democrático e coerente. Por isso que encaminho contrariamente, mas deixando claro aqui que, se não estiver os anexos posteriormente de acordo com o plano plurianual e que aquilo que eu achar conveniente, a gente tem toda a possibilidade de estar reprovando, emendando, modificando os anexos futuramente. Obrigado. Mais algum vereador pela liderança quer encaminhar a votação? Eu peço à líder do PMDB que eu possa me pronunciar. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Edu Gel. Senhor presidente, uma das coisas que qualquer legislativo, em qualquer esfera, ele tem que, no mínimo, respeitar o que é lei, principalmente o que está aqui dentro da casa. O plurianual vai vir em setembro, ele não bate com a LDO que vai votar hoje, em junho. Está perfeito. A LDO, aprovada aqui, por várias gestões, ela determina que tem que chegar o projeto dia 31 de maio. Está aqui, a LDO, no seu artigo 262. Está perfeito. O prefeito assumiu o executivo dia 1º de janeiro. Se a conta não estiver errada, deve dar uns 180, 183 dias até hoje. Será que não tinha o departamento para elaborar o plurianual em 180 dias? Ou ter a competência de pedir para um vereador da situação fazer o pedido da troca da lei orgânica do município? Então por que eu vou votar favorável a essa emenda? Porque está transgredindo a lei. É só por isso. Poderia ser feito, ser entregue em setembro, ter votado a LDO em setembro? Claro que poderia. Era só ter mudado a lei. Agora, vai votar contra a legislação, contra a lei orgânica do município. Nesse momento, por isso que eu entendo que ela é ilegal. Daqui a pouco a gente prossegue. Mais algum vereador quer encaminhar pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Bom, nós estamos aqui ainda estudando a emenda número 3, né? Na verdade, a emenda número 3 está trocando uma palavra só, de avaliados para demonstrados. Desculpa, emenda modificativa 2, item número 3, perdão. Perfeito, obrigado, vereador Rodrigo. Emenda modificativa número 2, item número 3 da pauta. Nesse contexto, mas o assunto acho que se distanciou um pouco mais com relação por conta de anexos, né? E, de fato, um tema que vai ser debatido ainda mais adiante e tudo mais. E, de fato, aqui diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias será enviada à Câmara Municipal até o dia 31 de maio de cada ano. O vereador Marquinhos bem esclareceu. Nós estamos votando, né? O orçamento ele é composto de 3 leis, né, de iniciativa do Poder Executivo, que é o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. É um conjunto de leis que vão estar projetando aí todo o orçamento para o ano que vem e o Plano Plurianual dando as diretrizes para os outros 3 anos, os outros 4 anos adiante. É um conjunto de leis. E, de fato, aqui o artigo 262 diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias será enviada à Câmara Municipal até o dia 31 de maio de cada ano. Parágrafo 1º da mesma lei diz que o Poder Executivo deverá publicar previamente, versão simplificada e compreensível das diretrizes orçamentárias. As emendas ao projeto de lei de diretrizes, parágrafo 2º, orçamentários não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual e assim por diante. Estou enroscando essa palavra. Bom, de qualquer forma, o artigo 253, em seu parágrafo 1º, diz que a lei que estabelecer o plano plurianual estabelecerá por distritos, bairros e regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e assim por diante. O parágrafo 2º fala que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, que orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações da legislação tributária e assim por diante. Ou seja, os programas municipais, um depende do outro, de certa forma. E o PPA, até então, de fato, como o vereador Marcos disse, não veio ainda. O projeto da LDO, ele não está falando que os anexos estão aqui, mas está dizendo que os anexos serão futuramente encaminhados por conta do encaminhamento também do PPA. De qualquer forma, ele está dando algumas as diretrizes aqui, não em seu contexto geral, mas deixando bem claro que por falta ainda da consulta popular que está sendo feita. Então, o assunto nós vamos estar debatendo mais adiante, mas até então foi por isso que encaminhamos favoravelmente na comissão, até com o parecer do jurídico,
E com relação à emenda, nós vamos estar caminhando desfavoravelmente por conta da mudança de apenas uma palavra, e como bem disse o vereador, parece que nada muda. Mas, enfim, fica aí. Mais alguma liderança que quer encaminhar a votação? Quero encaminhar pelo PSDB. De maneira bem breve, nós temos aqui Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manual básico do PPA. E nós temos um ato das disposições constitucionais transitórias, né, que estabelece isso, da Constituição Federal, que fala o seguinte, eu vou ler. Relativamente ao primeiro ano de gestão governamental, a título de sugestão, o PPA poderá ser elaborado de forma concomitantemente com a LDO. Na impossibilidade disso vir a ocorrer, poderá ser estabelecido que as propriedades relativas no primeiro ano de vigência poderão ser estipuladas na própria lei instituidora do plano plurianual. Então, eu queria deixar registrado só essa fala, né, da Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manual básico do PPA. Mais algum vereador querendo discutir pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Florentino rejeitou. Edson PC. Aprovo. Edu Gelme, aprovo. Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Apertando. Falei que nós estamos avançando. Ih, rapaz. Senhor presidente, não é 7-7, mas é 6-6. Então, o voto de Portanto, Minerva está reprovado. A emenda modificativa número 2 do projeto de lei número 26, 2017. Portanto, a emenda está rejeitada por 7 votos contrários e 6 votos favoráveis. Senhor presidente, posso justificar o voto? Só um minuto, deixa eu... Portanto, está reprovado por 7 votos contrários e 6 votos favoráveis à emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 26 de 2017. Agora pode justificar o voto, vereador. Senhor presidente, eu acho que eu fui claro na exposição daquilo que pode e o que não pode. Na verdade é o seguinte, nós poderíamos sim votar a LDO em conjunto com o plurianual. E não precisaria ser agora, em julho. Poderia ser em agosto, poderia ser em setembro. O Tribunal de Contas, ele recomenda e está perfeito. Só que quando o Tribunal de Contas recomendou, esqueceu de avisar a Prefeitura e a Câmara, que não alteraram a lei orgânica do município. Então poderia ter o interstício, ter mudado a lei orgânica municipal, que seria legal. Então o que se afigura ilegal é votar contra a lei orgânica do município. É só esse o problema. É a questão da legalidade. Não teria problema algum em votar o PPA, que seria o caminho correto, vereador Marcos. Correto de votar PPA e LDO. O grande problema é que não se acerta com as leis. Demora para se fazer lá ou fazer o pedido aqui e aí vem para votação. E aí por isso que dá essa encrenca. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Quero justificar o voto. Com a palavra, o Marcos Ferraz. O vereador Eduardo Gelme explanou corretamente. O ideal era que tivesse tido uma alteração na lei orgânica do município para que pudesse vir os dois projetos, né, conjuntamente, né, a LDO vir junto com o plurianual futuramente. Agora, essa é uma iniciativa nossa, da Câmara, né, de todos nós, independente de partido, de lado, de todos nós. E por a gente não ter até tido acesso a essa informação do Tribunal de Contas anteriormente, não ter se atentado, a gente só se atentou a isso agora, e claro, acho que todos aqui concordam que deve ser feita essa alteração. Só não dá para a gente atribuir ao Executivo essa questão de alterar a lei orgânica, porque é uma atribuição nossa, de todos os vereadores aqui. Tá? Agora, isso posto,
qualquer lei, ela pode, mesmo que aprovada, ela pode ser posteriormente alterada, mudada, emendada, correto? Logo, qual o problema, na minha análise, no meu ponto de vista, volto a dizer, respeitando o ponto de vista diferente, de se você ter a aprovação da lei, com as alterações que julgamos necessárias, e posteriormente, junto com o plurianual, em consonância com o plurianual, após ter sido debatido com a população democraticamente, de se abrir para sugestões, né, como está aberto já através do link na Câmara, na Prefeitura, realização de audiência pública, né, de forma mais democrática vir. Ao pé da letra não é uma situação ideal, mas eu acho que acaba sendo, diante da situação que a gente tem aqui, o mais democrático, dar essa possibilidade de vir após um debate maior. Esse é o meu ponto de vista, e por isso que encaminhei contrário, votei contrário no caso dessa emenda. Mais algum vereador querendo justificar? Peço a palavra, Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Eu concordo com o que o Marquinhos acabou de falar. Conversei com o Edson Ruiz, está aí? Com o Edson hoje. Quero deixar registrado, Edson, que o governo, sim, poderia ter feito isso anteriormente, como o Edu disse. Não ocorreu, então vamos discutir o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou deixar registrado que eu gostaria muito que o prefeito Jaime, através de você, do Gurian, desse mais publicidade a essa questão do PPA. Eu tenho sido muito cobrada sobre isso, eu tenho jogado nos meus grupos de WhatsApp, no Facebook, mas a cidade precisa de atrair a população que não tenha, talvez, esses acessos, ou faixas, ou vídeos, eu não sei, mas dê uma certa atenção a isso, porque a gente está debatendo aqui e dando a cara a tapa para a gente quer uma participação popular. Mas a gente precisa de divulgação disso para que agosto seja um mês com mais tranquilidade, que a população possa entender que participou, que vem aqui no plenário, ou seja, onde for as audiências públicas. Então, eu queria deixar isso registrado e te pedir mais uma vez. Mais algum vereador? Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Só para a gente esclarecer uma coisa, senão fica parecendo que... mas tem uma oposição que, na verdade, está chata, ela está pegando a um detalhe. E não é detalhe. Nós estamos falando de, na minha opinião, legalidade ou ilegalidade. Pelo seguinte, o Tribunal de Contas permitiu uma flexibilidade que poderia ter sido utilizada pelo poder público de Vinhedo. Mas, na medida que essa flexibilidade não foi utilizada, ou seja, ingressou na Câmara de Vinhedo, no Poder Legislativo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que cumprir a lei. O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a definição de diretrizes e metas para o orçamento de um município para o ano vindouro. E não manda as metas. O governo está de brincadeira, senhor presidente. Está colocando a Câmara em saia justa, especialmente os vereadores da base. Situação constrangedora. Constrangedora. Está levando a uma votação que, na minha opinião, é ilegal. Mais do que ilegal, ela é ilógica. Como nós votamos as metas do município sem as metas? Isso é uma brincadeira. Isso não existe. Faz tempo que eu não falo. É surreal. É surreal o que está acontecendo nessa casa na noite de hoje. Então, veja como o governo é teimoso. O prefeito Jaime, a gente até reconhece que é flexível e tal, mas aparentemente não é ele que manda no governo. Aparentemente são os secretários que têm posições rigorosas, firmes e não negociadoras, que impõem. Nós estamos há 4 ou 5 semanas pedindo, assessorando. Governo, mande os anexos, o que custa? Não mandaram os anexos. E nós vamos mandar, nós estamos votando uma lei de diretrizes, que vota diretrizes e metas sem as metas. Se alguém conseguir explicar isso, por favor, talvez o vereador Paulinho tenha uma explicação. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Peço a palavra. Mas não pode, né? Você já falou. Já falei, né? Já justificou. Justificou o voto. Justificou. O presidente, embora não tenha um voto de Minerva, mas eu quero deixar registrado 2 situações. Primeiro, que eu passei em outra legislatura, né? E eram feitas de maneira diversa do que está fazendo hoje.
E quando vinham para casa, Marcos Ferraz, né, a lei, alguns vereadores reclamavam, né? Ah, mas tem um copia e cola, está vindo de qualquer jeito e aquilo todo. Já foi discutido isso em outros momentos. Então, inovando agora, de estar colocando uma discussão em vários órgãos, né? Câmara Municipal de Vinhedo tem um link lá onde as pessoas podem dar sugestões para a cidade. A mesma coisa está acontecendo na Prefeitura Municipal de Vinhedo e outra também na Sanebave. Sem dizer que nós votamos aqui para fazer audiência pública, né? Acabamos de votar uma emenda para fazer audiência pública. Então, revivendo um pouquinho o que nós passamos na legislatura passada, eu queria já registrado isso em relação ao copia e cola ou a fazer de qualquer maneira. Nós estamos tentando fazer de maneira diferente, inovando. Senhor presidente, pela ordem. Eu me manifestei enquanto encaminhamento, mas eu não me manifestei para justificar voto, que é no momento que nós estamos. Tem a palavra. Se quiser confirmar. Nobre vereador. Perfeitamente. De fato, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela compreende aí as metas e prioridades da administração pública, né, incluindo as despesas de capital e tudo mais. Mas de onde ela busca essas diretrizes? Do PPA. Artigo 1º do artigo 253. A lei que estabelecer o plano plurianual estabelecerá, por distritos, bairros, regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas ao programa de duração continuada. A LDO depende do PPA. Por isso que na recomendação, inclusive, que o vereador Nil, o presidente, leu, lá diz que relativamente ao primeiro ano de gestão, que é o momento que nós estamos, né, a título de sugestão, o PPA poderá ser elaborado de forma concomitante com a LDO, de forma concomitante. Aí, vírgula, na impossibilidade disso, é o que está ocorrendo, porque o PPA não veio, e estão fazendo pesquisa, poderia ter vindo junto como foi a prática dos passados. Então, na impossibilidade disso vir a ocorrer, poderá ser estabelecido que as prioridades relativas ao primeiro ano de vigência poderão ser estipuladas na própria lei do PPA, do Plano Plurianual, instituidor do PPA. E é o que a LDO está fazendo aqui hoje, está falando assim, olha, eu estou submetendo para o PPA, os anexos vão ser feitos ali, inclusive da forma que eles estão fazendo, que deveria ser, talvez tivesse pesquisado antes, tudo bem, mas está tudo dentro do prazo. Então, é isso que está acontecendo. Na impossibilidade, está se encaminhando. E a lei diz que, de fato, a LDO depende do PPA. Então, é por isso que eu também não estou vendo. E quanto ao prazo, foi, de fato, obedecido o prazo, como não foi mudada a lei, foi obedecido o prazo. Podemos até dizer que não está... mas a própria lei está dizendo que farão parte os anexos que virão no PPA. Então, não vejo... E, como disse, nós estamos tratando o orçamento do ano que vem, de 2018. Temos tempo suficiente para acertar e só está obedecendo a regra. Se o LDO fosse até junto com a data, não teria vindo agora. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 26/2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 26/2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar-se sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Para a alegria geral, vou votar, encaminhar favoravelmente este. Tá? De fato, como diz o artigo aqui, a alteração, né, pede que os contratos, convênios, celebração de contratos, convênios de gestão e termos de parceria devem ser publicados mensalmente no portal Transparência. O que, salvo engano, já é até feito, mas eu não vou discutir isso aqui. Acho que vou acompanhar o que está na lei aqui e concordo plenamente. Então, faço caminho favoravelmente. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Fique à vontade, vereador. Gosta de falar sempre por último, Marcos? Fala um pouquinho antes, depois eu falo. Fique à vontade. Da forma que Vossa Excelência preferir. Vamos lá. Esse artigo eu também entendo que é algo que já é obrigatório, mas talvez ele seja mais incisivo, essa modificação, e pedindo para que seja mensalmente, né? Eu também acho que na medida que tenha, por que não? Né? Então, encaminho favoravelmente
a aprovação. Eu acho que aquilo que visa melhorar não tem por que ser rejeitado, independente de quem seja o autor do projeto. Acho positivo, encaminho favorável. Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. De fato, só está acrescentando a palavra mensalmente, porque, como estava vago, às vezes as informações constavam, às vezes não constavam no site. E eu acho que talvez até uma questão interessante para diminuir essa polêmica que a gente viu aqui em sessões anteriores, se entidades têm que prestar certas contas, se não, então fica no portal da transparência, né? Fique lá mensalmente a prestação de contas, que eu acho que isso resolve bastante, diminui ruídos, acho que ajuda bastante a prestação de contas no município de Vinhedo. Essa que é a ideia. Mais algum vereador pela liderança? Quero encaminhar pelo PSDB, embora não vote, mas eu acho que isso tem uma evolução muito grande mesmo, porque alguns requerimentos que nós aprovamos aqui na casa poderá, né, não ser votado aqui mais em relação às informações que aqui estão. Né, alguns contratos que, às vezes, nós aprovamos o requerimento aqui, através da votação dessa lei aqui, alguns vereadores podem, ao invés de fazer o requerimento, buscar direto no portal da transparência. Quero deixar registrado também. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum manifestante de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Vittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, está aprovada por 11 votos favoráveis e 1 em contrário. Portanto, está aprovado por 11 votos favoráveis e 1 em contrário a emenda modificativa número 3 do projeto de lei número 26, 2017. Posso justificar o voto, senhor presidente? Com a palavra o vereador. Eu votei Rubens Nunes. contrário porque toda vez que celebra um convênio, ele é divulgado muitas vezes até 10 dias, nem um mês. Aí vai dar uma oportunidade para o prefeito só divulgar no final do mês. Todos os convênios são divulgados. Eu acompanho. Então, eu votei contrário. Emenda modificativa número 4 do projeto de lei número 26 de 2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 4 do projeto de lei número 26 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar-se sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo inscritos, mas se algumas lideranças quiserem encaminhar a votação, Peço a palavra, senhor presidente. com a palavra o vereador Rodrigo Paixão. Bom, então em debate a emenda modificativa número 4, ela trata do artigo da LDO que fala de uma reserva de contingência, ou seja, uma verba que pode ser utilizada pelo governo de forma ainda mais especial do que aquela flexibilidade que nós debatemos anteriormente. Há muitos anos nós temos votado aqui, inclusive a gente votou junto, por unanimidade em algumas ocasiões sobre esse ponto, o nível de 1%. Só que o governo esse ano quer ampla flexibilidade, então pediu 30% de flexibilidade geral e colocou mais 3% de reserva de contingência. Ou seja, do jeito que está, né, digamos que a gente já aprovou 14% mais 3%, seriam 17% de uso do dinheiro público sem necessidade de consulta à Câmara. E a nossa proposta aqui é que se mantenha 1%, que é um nível que tem sido utilizado em vários anos. Na verdade, não se utiliza, porque a contingência é só para estados de calamidade, catástrofe, alguma coisa muito grave que aconteceu no município. 1% já é 4 milhões de reais. Não sei o que pode acontecer numa cidade que você vai gastar mais de 4 milhões de reais da noite para o dia. Né, porque se trata disso, uma sessão da Câmara pode ser convocada com 2 dias, até de um dia para o outro, a depender da urgência. E 3% nós estamos falando de 12 milhões de reais. O que uma cidade pode gastar com uma medida que poderia equivaler a 12 milhões de reais? Eu não vejo nenhum sentido nisso. É por isso que a gente apresentou, na verdade, a manutenção da coerência do próprio governo, que é manter 1%. Né? Essa é a nossa proposta.
Mais algum vereador pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Vamos lá. Acho que é importante que as questões fiquem muito claras. Reserva de contingência não tem nada a ver com verba de remanejamento. Como o próprio nome diz, reserva de contingência, ou seja, uma reserva que fica contingenciada, né, que você não pode utilizar esse valor para outras situações. Historicamente, isso é mesmo recomendável, recomendado, inclusive, pelo próprio Tribunal de Contas, que se tenha pelo menos 1% justamente para situações que podem fora do previsto, uma situação de calamidade ou outras situações. E eu, quando vi também aqui de 1 para 3, também falei, mas por quê? Qual o motivo desse aumento? A princípio, não entendi, fui buscar informações. Né? Falei com o secretário, tanto de Negócios Jurídicos, como o secretário da Fazenda. E qual foi a explicação que me foi dada, não sei se outros vereadores chegaram também a conversar, que nós tivemos, né, no início deste ano, uma renegociação de dívidas efetuadas com muitos fornecedores. Todos viram aquela possibilidade de alguns quitarem a dívida à vista com desconto ou parcelarem em até 30 parcelas. Agora, qual a segurança que esses fornecedores fizeram acordo que eles vão de fato receber? Ou outros fornecedores da prefeitura. Então, segundo o secretário, o objetivo apenas o quê? É ter uma verba contingenciada para que esses fornecedores que já renegociaram, né, já deram um prazo maior, tenham uma segurança, né, que parte daquele orçamento não vai ser gasto com outras coisas, vai ser efetuado para pagar aquele compromisso que a prefeitura assumiu. Isso eu acho que é importante, inclusive, para dar segurança jurídica para a celebração de contratos de fornecedores. Porque se continuar como está, logo ninguém mais vai querer fornecer para a prefeitura. Ou fica aquela história de fornecer com valor acima do que seria o normal do mercado, supondo um possível atraso excessivo. Então, baseado nessas informações, me parece coerente, né, esse percentual, porque esses 2%, segundo os secretários informaram, seria justamente para ficar contingenciado para garantir o pagamento desses acordos feitos. E o 1%, que é o que é sempre colocado no orçamento para casos excepcionais. Somente por isso que encaminho desfavorável a essa emenda, porque baseado no que foi explicado, realmente me parece tecnicamente coerente. Mais algum vereador que encaminhar pela liderança? Peço a palavra pelo PDT. Com a palavra... Eu acho interessante com a palavra, espera só um minutinho, você tem que falar, pode já registrado. Tem a palavra. Tem a palavra. Com a palavra o vereador Sandro Rebeca. Só para deixar registrado. Acho que é interessante a discussão, para a gente ficar bem atento, né? A descrição da emenda modificativa, porque no parágrafo único me preocupa a seguinte frase, aspas, se os recursos da reserva de contingência referida ao caput deste artigo não forem utilizados, poderão dar suporte aos créditos adicionais. Então, a gente está aprovando um crédito maior, não é? Então, se é possível utilizar os créditos adicionais, a gente está falando de passar de 4 milhões para 12 milhões, ou até mais, né? Eu acredito que vai ser mais do que 400 milhões no ano que vem. Então, a ideia do 1% é para que a gente acelere a gestão positiva, não é? A partir do momento que a gente cobra a gestão, é possível fazer uma cobrança maior. Em que sentido de cobrança? Se você permite uma margem maior de erro, você flexibiliza mais a gestão. E, infelizmente, a gente tem acompanhado que a gestão não é positiva. Ela vem vindo aí dos últimos 2 a 3 anos com uma série de incoerências e uma série de equívocos de gestão. Ou seja, está gastando mais do que deve. Então, o que me preocupa é essa frase. Poderão dar suporte aos créditos adicionais. Então, quando a gente fala de crédito adicional, a gente está abrindo um leque aí de 8 milhões para remanejar, né, esse dinheiro. Então, eu acredito que 1%... por histórico, ajudaria bem no controle da gestão. É essa a ideia do encaminhamento favorável da emenda modificativa. Mais algum vereador? Autorização da vereadora Ana Genesini. Com a palavra, vereador Edu. Com a palavra, vereador Eduardo César Jaume. Reserva de contingência, ela tem que existir em qualquer governo. Agora, eu vou discordar Eu não sabia, fiquei sabendo agora que o secretário arguiu que esses 2% é para evitar o calote. Não, que afigura-se isso. Reserva de contingência, gente, é para algo diferente que se aconteça na cidade. Pegou fogo na escola, como pegou fogo.
na Escola da Capela, ou outros motivos, nós não temos maremoto, terremoto, mas alguma coisa diferenciada. Agora, essa do secretário alegar que é para evitar o calote no fornecedor, essa, tô animado. Eu vou continuar votando no 1%. Reserva de contingência é coisa séria. Não é para evitar calote a fornecedores. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Pela liderança? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Eu vejo no artigo 13, independentemente de qualquer explicação, que essa reserva de contingência destina-se a cobertura de créditos adicionais, atender passivos contingentes e outros riscos de eventos fiscais imprevistos e déficit financeiro. E tem um parágrafo 1 que fala que se não for utilizado, né, dentro do artigo não foram utilizados, poderão dar suporte aos créditos adicionais, se necessário for. Então, acho que o artigo 13 especifica muito bem a que se destina. E aí vai ficar realmente, acho que somente a questão de 3% ou 1%. Eu até tentei levantar aqui para ver se o histórico é 1% mesmo, mas o que me dá a impressão, o Vossa Excelência falou que sempre foi 1%, né? Tá, eu não me recordo. De qualquer forma, eu vou votar contrário, por acreditar que, sendo utilizado somente para esses fins, não para outros, precisa ter essa reserva para poder atuar no momento correto e oportuno, se for algum imprevisto necessário. Por isso eu voto contrário. Mais algum vereador pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, está rejeitada por 7 votos contrários e 5 votos favoráveis. Portanto, está reprovada por 7 votos contrários e 5 votos favorável a emenda modificativa número 4 ao projeto de lei número 26 de 2017. Emenda modificativa número 5 ao projeto de lei número 26 de 2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 5 ao projeto de lei número 26 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar-se sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscrito, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação? Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Portanto, está rejeitada por 7 votos contrários e 5 votos favoráveis. Portanto, está reprovado por 7 votos contrários e 5 votos favoráveis a emenda modificativa número 6 do projeto de lei número 26 de 2017. Emenda modificativa número 7 ao projeto de lei número 26 de 2017. Número 6, modificativa 6. Não, mas Sim, tem um erro. Tem um erro aqui. Emenda modificativa número 7 ao projeto de lei número 26 de 2017. Não, mas é a 6 mesmo, viu, presidente? É a 6ª emenda modificativa. Só que é o item 7, né? Mais uma chance. Roberto, tá aí? Depois você tem a 7 e 8. Sim. Você tem a 7 e 8? Sim. Então
Tá. Emenda modificativa número 6 ao projeto de lei número 26, 2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 6 ao projeto de lei número 26, 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo. Que seu tempo seja cronometrado. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Reprovo. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereadora do Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Vittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Piorou. Senhor presidente, foi rejeitada por 8 votos contrários e 4 favoráveis. Portanto, está reprovada por 8 votos contrários e 4 votos favoráveis à emenda modificativa número 6 ao projeto de lei número 26, 2017. Emenda modificativa número 7 ao projeto de lei número 26 de 2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 7 ao projeto de lei número 26 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo. Que seu tempo seja cronometrado. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. O governo municipal enviou para a Câmara um texto de lei que dizia que o orçamento do município, ou seja, a votação da lei orçamentária anual, seria feito com base numa audiência pública eletrônica. Eu fiquei pensando, né, o que primeiro queria dizer isso, porque nós temos dificuldade para tudo nessa cidade, para organizar audiências presenciais. Quanto mais para organizar uma audiência pública eletrônica. O que fala a lei de responsabilidade fiscal e tudo que versa sobre o orçamento público no município? Que o orçamento deve ser feito com base em audiências públicas, no plural, amplo debate popular, participação popular. É isso que está em todo lugar. Se procurar na lei orgânica está lá, na própria Constituição está lá, na lei de responsabilidade fiscal está lá. Então, esse texto, a gente apresentou uma emenda que foi derrotada para que tivesse ao menos 2 audiências públicas, que é o texto dos 2 últimos anos. Ou seja, na minha opinião, a gente tinha conseguido avançar já. Houve uma melhora em relação à LDO dos anos anteriores. Na minha opinião, do jeito que estava, além de incorreto, era um texto ilegal. Não se pode fazer uma votação de orçamento sem audiências públicas. Esse texto apresentado pela bancada governista melhorou, né? Porque apresenta
a necessidade de uma audiência pública presencial e uma consulta pública eletrônica. Eu acho que continua investindo num erro, que é de considerar uma consulta virtual, ir lá no site, colocar uma coisa como uma audiência. Eu não considero isso como uma audiência. Audiência, não sei se até a vereadora Flávia quis dizer nesse sentido, se for eu me somo às palavras dela, o orçamento, o PPA, tem que ser com debate aos setores, né, aos bairros, enfim, ao bem-estar animal, ao meio ambiente, reuniões presenciais, né, para que a gente debata e conheça a cidade e tal. Não, a gente não pode deixar um negócio lá no site para as pessoas irem lá sem saber nada do que está acontecendo, sem saber a priorização, vira uma bagunça. Então, até para reconhecer a melhoria do texto aqui, eu vou encaminhar favoravelmente a emenda número 7, a emenda modificativa número 7. Só que salientando que, na minha opinião, continua não resolvendo o problema, porque a votação de orçamento diz que deve ser feito a partir de audiências públicas no plural. Mas, até para coerência com tudo o debate que a gente fez aqui hoje, a gente reconhece que teve uma melhoria nessa emenda apresentada hoje e é bem melhor do que o texto enviado pela Prefeitura. Mais alguma liderança que quiser encaminhar? Posso? O senhor me concede a palavra? Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Eu ia até reprovar essa emenda, vereador Rodrigo Paixão. Mas Vossa Excelência me convenceu, vou aprovar, então. Mais algum vereador? Quer encaminhar pela Peço liderança? a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marquinhos Quero Ferraz. também aqui cumprimentar o vereador Rodrigo, que eu acho que é uma atitude coerente, né, de acordo com o que a gente sempre vem pedindo aqui. Eu só queria ressaltar um aspecto. Da forma que veio do Executivo, ele dizia lá que seriam feitas apenas as consultas através, né, consulta eletrônica, ou seja, o cidadão ele pode entrar no site da Prefeitura, da Câmara, através um link, apresentar lá suas sugestões. Eu acho isso muito bom para os dias de hoje, né? Lá atrás não tinha essa possibilidade. Hoje, com o avanço, né, das redes sociais, né, da facilidade do acesso à internet, ok. Só que ele não previa as audiências públicas. Da forma que foi feita a emenda, a gente, né, conversando, ele previa a realização de pelo menos 2 audiências públicas. Mas daí ele não obrigava o governo a criar essa possibilidade das manifestações de forma eletrônica, né, das sugestões e tudo. Então, nós entendemos que seria mais equilibrado e viável manter isso que o governo propôs, do cidadão poder entrar lá no site, apresentar suas sugestões, né, e ter também, depois de ouvir todas essas sugestões, fazer o compilamento, né, dessas sugestões, daí sim fazer uma audiência pública, que daí vai ser muito mais produtiva, né, com tudo que já foi sugerido, com o que já vem, fazer esse debate. E, após esse debate, elaborar o projeto e enviar para a Câmara. Chegando na Câmara, a Câmara pode, e acho que até não só pode, como deve, ela própria convocar outras audiências públicas através da comissão, para continuar debatendo, abrir novamente o debate, ouvir sugestões, fazer emendas. Então, eu acho que, da forma que estava, também não era a forma ideal. E acho que ter as duas formas, tanto a presencial, o debate presencial, como através da internet, eu acho que é a forma realmente mais democrática, aberta e produtiva, deixando claro aqui que acho que é fundamental que essa Câmara também faça o debate quando vier para casa. Obrigado. Mais algum vereador quer encaminhar pela liderança? Quero a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. O vereador Marcos bem divagou e explicou acerca da nossa emenda, conversamos muito sobre isso, e, de fato, acho que ambas as emendas, tanto que foi apresentada e foi reprovada anteriormente, previam um mínimo de 2, podiam ser mais, e aqui previa um mínimo de 1, podendo ser mais, e também pelo meio eletrônico, que, como bem disse o vereador Marcos, está em nossas vidas, né, o meio eletrônico hoje em dia, todo mundo tem isso em mãos, e, de qualquer forma, eu ia ressaltar aí, fazendo minhas palavras do Marcos novamente, né? Vou começar só a fazer isso, faço minhas palavras do vereador Marcos. A Câmara também poderá fazer audiências públicas. Então, eu acho que, de fato, e o vereador Rodrigo tem razão, que tem que ser amplamente debatido. Então, vou votar favoravelmente, até por ser um dos autores do projeto, da emenda, mas ressaltando que temos que observar bem aí a questão
dar publicidade em audiências públicas para debater aí o orçamento. Voto favoravelmente. Mais algum vereador quer encaminhar pela liderança? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rui Macaxeira. Eu quero destacar a importância, porque tem aquelas pessoas que fazem questão que a audiência pública participe. Se a gente tirar isso, teria isso das pessoas que vêm. Eu sei que não vem todas aquelas pessoas que têm interesse, mas tem aqueles que são pontual, que todos os anos estão ali. Então é muito importante essa audiência pública, que seja, se tiver que fazer mais audiências, assim, que passe por essa casa, que a gente libere, que a gente entre no bom senso. Obrigado, presidente. Mais algum vereador quer encaminhar pela liderança? Liderança? Tem a palavra. O líder não está e tem a palavra. Sim. Sim. Bem, como o líder não está, você... Bem objetivamente, eu acredito que aquela emenda que nós tínhamos proposto, para que fosse determinado mais do que uma, né? Eu acredito que seria o ideal, né? Para que a gente pudesse garantir um número maior de emendas. Como a gente foi derrotado naquela emenda, reprovar essa emenda ficaria incoerente do que eu penso como audiência pública. Até porque o texto original ele diz o seguinte, aspas, contará com a realização de audiência pública, amplamente divulgada, podendo ser realizada de maneira eletrônica. Então, eu acredito que o texto é muito perigoso, porque, além de determinar somente uma audiência pública, ela poderia ainda ser eletrônica. Então, eu vou encaminhar favoravelmente essa emenda, porque, de fato, dos males o menor, como já dizia o dito popular. Mais algum vereador quem encaminhar pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Pelo convencimento do vereador Rodrigo Paixão, eu aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Não me convenceu. Rejeito. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Reprovo. Não convenceu dois. Rui Macaxeira, vereador. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, está aprovada por 10 votos favoráveis e 2 contrários. Portanto, está aprovada por 10 votos favoráveis e 2 votos contrários a emenda modificativa número 7 ao projeto de lei número 26 de 2017. Emenda modificativa número 8 ao projeto de lei número 26 de 2017. Está em discussão única a emenda modificativa número 8 ao projeto de lei número 26 de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Não há inscrito, senhor presidente. Não havendo mais inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação? Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme. Reprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. 1, 2, 3, 4. Senhor presidente, ela está aprovada por 8 votos favoráveis e 4 votos em contrário. Portanto, está aprovada por 8 votos favoráveis e 4 votos contrários à emenda modificativa número 8 ao projeto de lei número 26 de 2017. Justificar meu voto, senhor presidente. Palavra, vereador Rubens Nunes. Até já percebeu, eu reprovei todas as emendas, mas aprovei essa até porque as outras emendas eu também não assinei elas e por iniciativa minha eu entendi que eu deveria ter reprovado por N motivos. Essa eu aprovei porque o prefeito pediu 30%, já discutiu aqui as formas de remanejamentos, teve emenda solicitando 5%, na qual também não concordo. Eu acho que 14%, você tirou 16%, é um meio termo que dá para se discutir e trabalhar junto com essa Câmara. Então, o meu voto foi favorável a essa emenda por ter esse meio termo.
Se tivesse até um menor, eu aprovaria o meio termo de 12, como disse que era o ano anterior. Mas apresentaram o de 14 e eu não concordo com o de 30, não concordando com o de 5, e eu aprovei o de 14. Mais algum vereador? Projeto de lei número 26, de 2017, com 3 emendas. Está em primeira discussão o projeto de lei número 26, de 2017. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo, que seu tempo seja cronometrado. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação... Essa palavra, primeiro, a minha líder aqui. Qual a palavra? Com a palavra, o vereador Edu Gelme. Senhor presidente, vereadoras Ana Flávia, nobres pares, a guarda, internautas, amigos, secretário Edson Ruiz. Boa noite a todos. Arnaldo Matheus, nosso amigo pessoal, Tiagão. Senhor presidente, eu não tenho vocação para ser ala radical, eu nunca tive. Eu entendo que assim, o que é certo e o que é errado. Volto a falar nesse projeto. Votaria favorável à LDO? Setembro, do jeito que está isso aqui. Mudasse a lei orgânica, viesse o plurianual, faria as audiências públicas, até 2 audiências públicas. Acabei de rejeitar aqui, porque no fim queria uma só e uma na questão eletrônica. Acho que 2 com a população seria melhor, o que não impede que a prefeitura faça 2 audiências públicas. Não tem impeditivo. Se é uma, ela fizer 2. Acho que ficaria melhor. Então, por isso, eu votei contra aquela emenda. Então, assim, é a questão da legalidade. Hoje nós estamos passando por cima da lei orgânica municipal. Já foi aprovadas as emendas, já fez o que tinha que fazer, mas a Câmara passou em cima da lei orgânica. Isso não tenho dúvida. E eu respeito, cada um vota do jeito que acha. Então, eu acho que nesse quesito, o projeto de lei se torna ilegal. Porque deveriam ter mudado ou a lei orgânica ou ter mandado a LDO em conjunto com o plurianual. São 2 coisas, questão de planejamento, não fizeram, não mudaram a lei orgânica e é por isso que eu vou votar contra. Porque eu estaria votando contra a Constituição do município. É por isso que eu vou votar contra o projeto nesse quesito. Agora, o mais preocupante vem agora. Ao aprovar esse projeto e as emendas, o artigo 7º, fica o Poder Executivo em consonância à disposição do artigo 165, parágrafo 8, e o artigo 117, incisos 5 e 6, da Constituição Federal de 88, artigo 42 e 43 da 4.320, autorizado mediante a edição de decreto. Peguem a LDO do ano passado, não tinham esses 2 itens. E olha o que está se falando nesse item 2, que é o pior. Transpor e suplementar dotações entre órgãos. O meu tempo está acabando. Mas, gente, autorizar ele fazer por decreto é a mesma coisa que ele comprar na prefeitura e mandar pagar pela Câmara. Então, nesse momento, eu entendo que esse projeto passa a ser inconstitucional. E meu tempo acabou. Justifico o voto depois. Mais algum vereador quer encaminhar a votação pela liderança? Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamar os vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Solentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Reprovo. Vereador Edu Gelme, rejeito.
Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 votos em contrário. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 4 votos contrários em primeira discussão e votação o projeto de lei número 26 de 2017. Posso justificar meu voto, senhor presidente? Só um minutinho, deixa eu só... Não tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno, a votação do projeto de lei número 26 de 2017, será o mesmo submetido ao segundo turno de discussão na próxima sessão extraordinária. Encaminha-se o referido projeto para a Comissão de Justiça e Redação para indexação das emendas. Agora com a palavra o vereador Rubens Nunes. Como já debatido até nas emendas, e dá para se entender e ficou bem claro que não houve uma concordância nem da recomendação do Tribunal de Contas e nem da lei orgânica, que ficou bem claro que essa casa que tinha que ter mexido na lei orgânica e não foi mexido. Então, o meu voto foi favorável em cima do parecer do jurídico dessa casa, só para questão de registro. Mais algum vereador? Eu quero... Pode ir. É o mais velho primeiro ou o Marquinho? Pode vir, Marcos. Pode falar, Marquinho. Então, com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Mais experiente, né? O Edu. Mas já que concede, agradeço. Vamos lá, acho que houve um debate bastante interessante aqui de pontos de vista contrários e a favor em vários aspectos desse projeto. Pois bem, se nós tivéssemos aqui rejeitado, todos votassem contra, ou a maioria votasse contra, e fosse rejeitado esse projeto, baseado no quê? No fato de que os anexos não vieram. Ok, era uma situação, nós teríamos que corrigir isso e aprovar. Agora, se os anexos tivessem vindo antes do plurianual, a gente está falando aqui que o plurianual tem que ser amplamente debatido com a população e tudo mais. Se viessem os anexos todos antes do plurianual, o projeto já completo, também estaria incoerente. O correto era que essa casa e a iniciativa dessa casa tivesse feito alteração da lei orgânica para que pudesse ser enviado junto agora no mês de agosto. Como isso não foi feito, eu acho mais coerente que se venham os anexos depois, e eles vão ser votados. A própria lei ela já prevê que eles terão que vir. Eles terão, a lei prevê, e nós aprovamos isso, que eles terão que vir junto com o plurianual. Então, nós vamos ter possibilidade de ver, debater, aprovar, reprovar, emendar, junto com o plurianual. Né, que seria o que ocorreria se tivesse sido feito a alteração da lei orgânica, que nós não fizemos. Então, não dá para esse ônus da alteração da lei orgânica jogar para o Executivo. Né? Podemos fazer muitas outras críticas a vários aspectos. Né? Então, acho que, de qualquer forma, não ficaria totalmente correto. Né? Mas me parece mais coerente aprovarmos o projeto dentro do prazo previsto e os anexos posteriormente junto com o plurianual após todas as audiências e um amplo debate. Mais algum vereador? Eu quero justificar meu voto. Com a palavra, a vereadora Ana Genezinha. Até aqui, Edu, para que nós estamos conversando meio no canto aqui com o jurídico e as minhas dúvidas com relação aos incisos 1º e 2º do artigo 7º é dúvida de questão de interpretação de texto e de questão jurídica com que o vereador Edu está. O vereador Edu tem um olhar e um entendimento a respeito do que diz os incisos 1º e 2º do artigo 7º, que diverge do olhar que eu tenho sobre o texto. Agora, se há aqui um erro redacional no que está colocado no inciso, principalmente no inciso 2º, Edu, vereador Edu da lei, é o seu entendimento, não é o meu, e é um erro redacional do texto. Que aí, com certeza, essa redação, até porque a Comissão de Justiça e Redação, há que se dizer aqui que ela não se debruçou sobre
a questão redacional desse projeto de lei. Está aí o vereador Paulinho, que é presidente da comissão, e nós demos o parecer da Comissão de Justiça e Redação nessa noite. Nós nem entramos tanto na questão técnica legislativa. Se há algo, o meu entendimento aqui é que o prefeito pode transpor até o limite desse percentual que foi aprovado. E quando se fala transpor e suplementar dotação dos órgãos, é dos órgãos do executivo. Porque lá nós temos as dotações orçamentárias, e dentro das dotações orçamentárias, o código local, a unidade orçamentária, o órgão em que cabe essa dotação, enfim, a dotação orçamentária tem a sua categoria, ela é toda discriminada, só complementando, presidente, individualmente. É esse o meu entendimento. Se for isso, se houver um erro de técnica redacional aqui, que se corrija posteriormente, para não dar dupla interpretação. Eu estou concluindo, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador? Posso justificar meu voto? Com a palavra, o vereador Edu Gelme. Senhor presidente, salvo engano, que tecnicamente você olha para um lado, para o outro, você conversa com pessoas. Então, tecnicamente, eu acho que não houve erro redacional. O que houve foi a pegadinha do Faustão, porque órgãos é o quê? É o poder executivo e o poder legislativo. Daqui a pouco, presidente, vão comprar coisa lá na prefeitura e vão mandar o senhor pagar aqui na conta. Órgãos não são secretarias. O órgão que é? É o poder executivo, o poder legislativo, claro que não vamos entrar aqui no judiciário, e a administração indireta, que é a Sanebaf. Então, olhem direitinho essa questão, que de uma coisa é certa. Se eu verificar que eu errei na questão dos órgãos, eu vou chegar aqui, quarta-feira vai ser, e vou dar mão palmatória. Mas se eu não errei, vocês estão votando um projeto inconstitucional. E aí, façam o que os senhores quiserem. Mais algum vereador? Gostaria de justificar meu voto. Com a palavra, a vereadora Flávia Bittar. Muito obrigada. Eu queria, Edu, respeito, não havia entendido essa questão da redação, a gente poder debruçar nisso, mas isso é uma questão independentemente do que rege o projeto. O projeto ele é interessante entrar nessa discussão pública, e aí eu até volto lá, Rodrigo, a hora que você discutiu sobre as audiências. Na semana passada eu fiz uma audiência, vou chamar de audiência, mas foi um encontro aqui na Câmara, onde teve presente o vereador Márcio Melli e o vereador Paulinho, onde nós tiramos daqui diversas ideias do bem-estar animal. Então, cada vereador pode fazer isso, nós podemos ter 13, 26, 30 e tantas audiências públicas aqui, ainda que não registradas pelo Poder Executivo, mas nós podemos ter essa... você é muito bom nisso, em reunir pessoas na Câmara e discutir. Então, acho que a gente tem que começar também, além de divulgar o link virtualmente, que a pessoa dê a sua opinião, a gente pode começar a promover essas reuniões na Câmara, que foi muito interessante. Na quinta-feira, nós temos hoje diversas pautas do bem-estar animal indicadas para o PPA. Então, era só para registrar isso sobre aquela emenda que você votou favorável. Mais algum vereador? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rui Macaxeira. Quero também justificar meu voto. Depois de tanto debate, eu segui nessa casa, o parecer jurídico da casa, isso me ajudou muito nessa decisão. Mais algum vereador? Peço a palavra para justificar, senhor Com a presidente. palavra, o vereador Sandro Rebeca. Eu quero destacar que a minha decisão foi principalmente a questão da gestão. No meu modo de entender, a gente flexibilizar de 12%, que é o que vinha sendo decidido, para 14%, é você assinar um cheque aprovando a administração. No meu modo de entender, principalmente falando só de 2016, do último ano, infelizmente, essa administração ela vem deficitária. Né? Salvo engano meu, infelizmente, quando a gente conversa com a população, a grande maioria dos atendimentos públicos, eles não foram bem-sucedidos. Tivemos aí uma série de dificuldades do início do ano até agora, e isso me mostra que seria até pedagogicamente um bom caminho você mostrar para o poder público, mostrar para o executivo que aquilo que tem sido feito está errado. E aí a gente aprovou, e democraticamente é louvável a opinião diferente das pessoas, mas eu votei contrário porque eu não acredito que você, aumentando a flexibilidade do executivo para 14%, você vai trazer um benefício para a população. Eu acredito que a gente poderia ter, de fato, segurado a mão, até porque a gente faz assim na nossa administração, nas nossas casas, quando a gente tem um fornecedor que não é de confiança, entre aspas, aqui eu estou falando de confiança,
matemática, não é? Se ele te dá um resultado que não é bom, você precisa, de alguma maneira, trazer esse resultado para o seu controle. Então, foi por isso que eu votei contra esse projeto. Eu acredito que se a gente tivesse exigido mais do Executivo, talvez a gente poderia ter uma flexibilidade menor e, com isso, uma gestão melhor. Mais algum vereador? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Palmeira. Eu acho aqui que não vejo o problema, falando em redacional. A vereadora Ana bem ressaltou aqui. Quando fala aqui da suplementar, transpor, ou seja, lá, aqui tem uma vírgula, depois, até o limite de. Então, é respeitados os limites. Quanto à palavra órgão, eu estava tentando achar alguma respeito à opinião do vereador Edu, e talvez até, para não ter dúvida de entendimento, ou se alguém interpretar de forma diferente, mas órgão é parte de um corpo, é parte de algo, né? Então, por exemplo, uma máquina, um órgão da máquina, ou o corpo humano. Então, agora, o caput do artigo fala, fica o Poder Executivo em consonância com as disposições contidas nos artigos 165, parágrafo 8º e 67. De fato, entendeu que o Executivo não pode intervir nos outros poderes. Quando ele fala em órgão aqui, é dentro do corpo dele, do Poder Executivo. Por decreto dentro... Fica tranquilo. Mas entendeu? Decreto dentro dele, não por dentro dos poderes, dos outros poderes. Então, mas de qualquer forma, é válida a ponderação do vereador e nós temos que levantar e verificar. Entendo eu diferente, mas ele pode fazer por decreto dentro do corpo dele, o órgão dele. Até o limite D, como está aqui. Aqui está a vírgula, até o limite D, inclusive, não de forma à vontade, né, mercê. Inclusive, a gente vê o inciso 3º aqui, remanejar suplementar dotações entre órgãos. Inciso 4º, transferir dotações de um órgão para o outro. Então, o vereador Du, salvo engano, pode estar até levantando a questão se isso não estaria interferindo de um poder para com o outro, né? Mas, entendeu? O órgão é parte do corpo do executivo. Então, de qualquer forma, vamos ponderar, verificar se for o caso mudar, mas não interpreto. Até porque o caput fala de acordo com os artigos constitucionais aqui. E ele não, mas não vejo como um problema, não. Ele jamais poderia intervir, porque daria incorrendo em um ato inconstitucional. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra ao senhor vereador. Presidente. Com a palavra, vereador Márcio Melli. Presidente, vou ser simples e objetivo. Nós temos hoje aqui nosso jurídico, e com certeza faz um bom trabalho nessa casa. Eu estou apenas acompanhando a constitucionalidade que ele deu. Então, por isso, votei a favor. Temos, sim, reprovar se fosse inconstitucional, mas está aí nosso jurídico e, principalmente, acompanho e respeito, e por isso que aprovei esse projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Bom, eu queria deixar claro que eu não votei contrariamente por conta de um item. Votei contrariamente por conta de todo o debate travado aqui na noite de hoje, dos vícios, na minha opinião, que permaneceram na lei, na futura lei, e da forma trabalhada como o governo, todos os anos, faz o debate do orçamento do município. Na minha opinião, de uma forma até irresponsável. E não é à toa que na entrada de hoje do expediente a gente solicitou que fosse feito um registro e a leitura, ou no caso foi distribuída a cópia, de um órgão técnico também. Hoje se falou bastante em pareceres técnicos, nós temos em mãos aqui um parecer técnico de auditores do Ministério do Tribunal de Contas e do procurador do Ministério Público de Contas, que inclusive está muito mais distante que a gente. Ninguém indicou o procurador e ninguém indicou os auditores do Ministério Público do Tribunal de Contas. E o que fala esse relatório? Fala que o governo tem abusado, feito de uma forma irregular, remanejamentos, transposições e transferências sem autorização legislativa específica. Tem feito abertura irregular de créditos suplementares, falando que é por excesso de arrecadação, enquanto ocorre déficit orçamentário. Tem feito anulações de empenho de despesas liquidadas no exercício, naquele exercício, e jogando para o exercício seguinte. Fazendo-se valer do quê? Dessas amplas flexibilidades. Com 12% ele fez tudo isso aqui. Imagina com 14% e mais 3%. Então, eu votei contra por forma
E por conteúdo, não é uma questão de forma só. Eu acredito no parecer emitido pelo vereador Edu, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. A gente estudou algumas questões, consultou diversas pessoas, e existem problemas. Mas não é só isso. Eu acho que a Câmara está dando para o Poder Executivo uma margem muito larga que vai manter essa possibilidade de cometer muitos mais erros, como falou muito bem o vereador Sandro Rebeca. Então é por conta do processo atabalhoado, pelos vícios que foram mantidos, pelos não envio das metas fiscais, o que é um grande absurdo, e pelo conteúdo geral, né, que está aqui explícito no parecer do Ministério Público de Contas. Obrigado. Mais algum vereador? Está em primeira discussão o projeto de lei número 28/2017. Solicita ao segundo secretário que proceda a chamar os vereadores inscritos a manifestar sobre o mesmo e que seu tempo seja cronometrado. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo inscritos, mas se alguma liderança quiser encaminhar a votação... Posso encaminhar pela liderança, senhor presidente? Peço a palavra. Liberar. Tem a palavra. Tem a palavra. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Eu posso usar a tribuna, senhor presidente? Para Sim, encaminhar? pode. Bem objetivamente, essa noite de debates, não é? A cidade sai ganhando. A gente precisa reavivar esse hábito de ouvir outras opiniões. Então, bem objetivamente, esse projeto de lei, ele dispõe da obrigatoriedade das empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica no município de Vinhedo realizar alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes e notificar as demais empresas. A partir do momento que eu recebi uma indicação no começo do ano, início do ano, de um rapaz que estava vindo ali do Distrito Industrial, estava caminhando para sua casa no final da tarde, e ao passar próximo da entrada da cidade, ele estava de moto e ele enroscou o braço da moto, né? E acabou tendo um acidente. Ele caiu, se machucou, e a gente foi, e ele passou para a gente, depois ele identificou que eram os fios que a concessionária, principalmente a Telefônica e a Vivo, né, elas têm deixado no município. Então, são dois aspectos que eu acredito que o município precisa de uma regulamentação. O primeiro deles é a questão visual, não é? Se a concessionária ela é responsável pelo cabeamento, é interessante, até acredito que é necessário que ela tome conta também, porque a partir do momento que a manutenção é realizada e eles cortam o fio ou eles trocam o fio, muitas vezes isso acontece e ele tem... o funcionário que fez o trabalho ali, ele acaba amarrando esse fio no próprio poste, ou se tiver uma casa com grade, ele acaba utilizando essa grade, esse portão. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu recebi a indicação, eu comecei a olhar com outros olhos pela cidade. E, incrivelmente, a quantidade é muito grande, né? Não são poucas as situações que eu encontrei de que a cidade acaba prejudicada. Não é? Então, esse primeiro aspecto da questão visual, não é? Mas o mais importante, eu queria aqui pedir o voto dos senhores e senhoras vereadoras, aprovar esse projeto, porque é obrigação da concessionária preservar a vida também, não é? Pode parecer uma coisa tão distante, mas a gente não pode deixar de que aconteça um acidente mais grave para aí a gente tomar uma ação. Fizemos pesquisas, né? Liguei na Anatel, pesquisei nas cidades vizinhas e o caminho é esse. A gente, a partir de um projeto de lei que foi amplamente discutido, né? A gente com essa casa também, a questão jurídica, eu acredito que é o primeiro passo para que, de fato, o responsável tome a ação necessária para evitar o acidente. Então, eu peço aqui que os senhores e senhoras vereadores aprovem esse projeto de lei. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Ser rápido. Encaminho favorável, acho que é um projeto bom, pertinente, de fato, vereador Sandro. A gente vê, é algo que seria obrigação e deveria fazer a concessionária, mas como não faz,
ter uma lei que estabeleça como obrigação de fato e com multas, inclusive, no caso de descumprimento, porque isso é importante. Porque quando não se tem uma multa, eles não fazem e daí fica notificando e nada resolve, né? Então, a gente vê casos também de fiação muito baixa, que passam caminhões, derruba, causam transtorno, acaba a energia, atrapalha o trânsito. Então, de fato, eu acho que essas empresas que exploram esse tipo de serviço no município têm a obrigação, sim, de fazer a manutenção e de corrigir qualquer falha e se responsabilizar por isso. Não dá para deixar o ônus para o município daquilo que é elas que exploram. Então, encaminho favorável ao projeto, muito bom projeto, vereador. Mais algum vereador querendo encaminhar pela liderança? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. O vereador Sandro Rebeca. Depois de aprovada essa lei sancionada, a gente já poderia fazer emenda. E além de colocar aqui a empresa de energia elétrica, vamos colocar a empresa de telefonia. Porque não adianta a gente cuidar da rede de energia elétrica e não cuidar da rede de telefonia no nosso município, que também é uma barbárie. Então, já vamos botar as duas empresas aqui, ó, e aí a gente acho que já dá um jeito geral. Não falar. Só uma questão de ordem, nem questão de ordem, que eu acho que teve. Só a não ser que você queira retirar o projeto e já emendar, né? É questão de ordem porque, segundo a Anatel, Ana, o responsável é a CPFL, não é? Então, a CPFL é obrigada a cobrar das empresas de telefonia. Então, a gente pode até, mas foi isso que o estudo do jurídico me passou. Então, a responsabilidade da empresa de energia e ela é obrigada a cobrar das telefonias. Mais algum vereador? Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Paixão. Não, só para parabenizar o vereador Sandro por essa questão. Mais do que um projeto de lei que é pertinente, ele ajuda o mundo a se movimentar, né? Então, gosto muito de quando tem iniciativas que fazem as coisas acontecer. Porque vai promover debate, depois a gente, sei lá, pode até pensar de ir lá, fazer uma reunião, pressionar, enfim, fazer acontecer. Eu também, a princípio, também tenho esse entendimento do vereador Sandro Rebeca, que os postes são de responsabilidade primeira da CPFL e os demais são subsidiários, né? Me parece que seria. Se for isso, está resolvido. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhuma manifestação. Desculpa, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Rapidamente, também para cumprimentar o autor do projeto, o vereador Sandro Rebeca. Concordo que há N situações em Vinhedo que, infelizmente, né, poderia ser cultura nossa fazer cada um a sua parte, mas às vezes não é bem assim. Cito de exemplo também, Sandro, limpeza de terrenos. Nós já conversamos sobre isso e estamos pensando aí montar um projeto. Já tem, inclusive, mas a fiscalização é extremamente importante. Há pessoas aí que infelizmente não cuidam daquilo que é seu e acaba causando prejuízo a outros. É assim que acontece com relação ao poste. Vou citar de exemplo, que o vereador Rodrigo falou até, buscar. Aqui no município havia leis, por exemplo, para se colocar aqueles tapumes em frente às caixas para poder, os biombos, para poder impedir o risco de saidinha de banco, lá, aquelas coisas todas. Quando eu entrei na vereança, tinha a autoria, se não me engano, do vereador Adriano Corazari. Como tem também de câmeras, aquela coisa toda. E eu, na época, eu fui e oficiei todos os bancos informando da existência da lei. É o que eu acho que Vossa Excelência deve fazer com relação aos responsáveis aí pelos postos futuramente, e talvez até aqueles que são subsidiários, por meio de ofício. Não deu certo, eu procurei PROCON, na pessoa do nosso grande amigo e coordenador Matheus Galbez, que também notificou todo mundo. E hoje todos os bancos estão aí com os tapumes que não tinham. Então é uma ação, sim, válida, e temos que dar ampla divulgação das leis e cobrar. Então, perfeitamente, eu voto favoravelmente ao projeto. Parabéns. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamadas dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo com louvor. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Edu Gelme. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi por 12 votos favoráveis, nenhum contrário, por unanimidade aprovado. Deixa eu terminar primeiro.
Portanto, está aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Só para justificar meu voto, senhor presidente. Só um minutinho, por gentileza. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, projeto de lei número 28/2017, de acordo com o parágrafo 2º do Regimento Interno e artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. É rápido, apenas para cumprimentar o vereador Sandro pela iniciativa. Na apresentação do projeto, nós até conversamos a respeito, e a vereadora Ana colocou muito bem a questão dos fios de telefone. Acho que foi importante o foco por Vossa Excelência, até porque esperamos que possamos ter uma ação positiva para que nós possamos corrigir o mais rápido possível, até porque deixa a cidade mais bonita, né, Sandro? Além dos riscos. Mas parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência e fiz questão de votar favorável e registrar aí esse cumprimento à sua autoria. Mais algum vereador? Não havendo mais nada mais havendo tratar na pauta da ordem do dia e não havendo inscritos na tribuna